O Arte Nouveau, para você estar começando, você precisa de um risco. Então você pode pegar qualquer desenho, os que eu tirei, o que vocês vão ver, todos aqui são da internet. Eu tirei, mandei ampliar, ampliei da forma que vocês quiserem, manda recortar o vidro cru, tá? Aí a gente vem com a caneta piloto, pincel atômico. Vamos tirar o risco. Não precisa ser idêntico. E o legal também é quanto mais grosso, melhor. Tanto para pintar depois, tá? Muito fácil, não tem... Se quiser tá mudando também alguma coisa agora, pode estar mudando. É só tá passando o risco. O Arte Nouveau é uma pintura feita, não é um vitral, é uma pintura feita atrás do vidro e tem que ser esmaltada. Acabamos de riscar, só para ter um esboço do desenho. A gente vem por trás, como eu disse, o Arte Nouveau é pintado por trás. A gente tira, se baseia no risco que foi na frente. Pincel angular, fica mais fácil. O liner não vai dar certo porque quanto mais grosso for o risco, mais legal e mais fácil vai ser para estar pintando depois. Aqui seria só um esboço mesmo. Tinta esmalte à base de solvente. Pode ir voltando. Ela não corre assim muito bem, por isso que tem que dar duas demãos, tá? A primeira a gente vai fazendo só para realmente tirar o risco. Eu vou estar fazendo um pedacinho, depois eu já trouxe um pronto pra gente. Mas lembrando, qualquer dúvida, entre em contato. Duas demãos, já podemos tirar com álcool. Só jogar o álcool do lado que a gente passou para ter mais visão. Só tirar. Tá vendo? Ele faz um pouquinho de sujeira, mas qualquer álcool. Depois deixa bem limpinho. Mas o pincel atômico é o melhor, tá? Lembrando, sempre com o risco com tinta esmalte sintético. Ele é legal, se você precisar passar álcool, alguma coisa por trás depois, ele não vai sujar. Cuidados aqui. Se caso, eu vou ter que levantar um pouquinho para vocês verem. Se porventura, eu tô deixando ele bem sujinho, mas para ter, levanta. Se tem alguma falha, alguma coisa, pega o pincel na hora e retoca. Se tiver alguma... Se passou como se fosse não importa, às vezes um pedacinho de nada que passou aqui, vem e tira, porque na hora que pintar ele vai ficar preto do outro lado. O que sobrepõe sempre é a primeira etapa, tá? Vou colocar aqui. Lembrando, é uma técnica inversa, Arte Nouveau, então tudo que a gente está acostumado, quem faz country, quem faz pintura decorativa, tudo que a gente faz em cima do fundo, agora a gente faz por baixo. O fundo, na verdade, é o final. Não é difícil, é super fácil, é ter um pouquinho de paciência. Eu estou usando aqui verniz cristal para colocar brilho. A primeira coisa, tem brilho, já focaliza onde você quer o brilho para estar colocando. Antigamente, quem não tem o verniz cristal pode estar fazendo dilui a cola num pouquinho de água, passa a cola do jeito que eu vou passar o verniz vitral. Então eu vou querer brilho nas pétalas. Venho com verniz vitral, verniz cristal. Verniz cristal. Passo nas pétalas onde eu vou querer o brilho. Se eu não tivesse, pego um pouquinho de cola branca mesmo, e diluo num pouquinho d'água e faço isso. Só que tem que ser mais rápido para pôr o glitter depois. Saiu fora, dá uma limpadinha, que senão vai ficar cheio de glitter. Passei nas pétalas. Ah, eu quero aqui na asa dela. Venho na asa, passo. Se for cola, já teria que ter posto o glitter ali. Como é o verniz, não tem problema, dá para demorar um pouquinho mais. Já coloco ele no solvente.
Não se faz isso, mas aqui tem que ser, porque esse diretor. Venho com glitter, espalho aleatoriamente. Sempre bom ter um papelzinho embaixo, alguma coisa pra gente pegar o glitter depois, tá? Na asinha onde eu coloquei, a mesma coisa. Então, onde eu quero o brilho é nessa hora. Certo? Venha no... Aqui vai ficar mais ou menos. Bato como se fosse uma peça, olha. Só para espalhar o glitter e tiro. Ele não é difícil, ele é trabalhoso, mas não é difícil. Como eu tava assim, eu vou aproveitar o que tá aqui, para vocês verem que isso dura bastante. Botei. Também não se preocupa se ficar em algum outro ponto, a não ser que você não queira nada de brilho, algum ponto específico. Ficou para fora aqui, pega um pincel sequinho, limpinho, só tirar. Ele vai sair tudo, vai sujar a sua mesa, não tem problema nenhum, tudo fica brilhando, alegre. Esperamos secar uns 10, 15 minutinhos. Aqui, como eu só passei aqui pra gente ter uma ideia de como tá passando o glitter, eu tenho que pensar no rosto da minha menina. Então, se eu quero o rosto, eu vou fazer, se eu tivesse o olhinho aqui, se eu quisesse brilho, passaria agora também. Não tem, aqui eu não tenho olho nem boca, já tá pintado de preto. Então, eu vou ver se eu quero ela com blush ou sem blush. Então, tudo que eu for fazer de sombra, é essa parte. Eu pego a tinta rosa. Se eu vou querer matizar, mesclar, do jeito que vocês queiram chamar, então eu não vou usar ela pura, eu vou estar diluindo no glazer. Como aqui eu quero só até nem vou tirar daqui da tampinha, ó, porque realmente é só um pouquinho. Então eu venho aqui, bato bastante para ficar bem, porque eu quero que marque. Então eu não quero que a tinta fique maleável. Então eu venho aqui. Agora sempre, com ele, o que você vai ver o resultado é atrás. Se você quer mais, menos, eu venho sempre atrás e olho o jeito que eu quero, tá? Aqui ainda tá sujo de coisa, eu vou tirar. Mais forte, venho aqui e bato. Sei que vai secar super rápido. Ó, mais forte, eu vou fazer até, vai secar rápido, então aqui eu não tenho mais como mexer. Eu vou deixar bem exagerado só para vocês perceberem o detalhe. Não vou colocar sombra no rosto dela mais, tá? Onde eu vou pôr sombra agora? No cabelo. Eu venho com a sombra. Agora que tá o detalhe. O Art Nouveau, ele é feito com tinta óleo, porque a tinta óleo, ela demora para secar. Então, para matizar, para estar corrigindo, é muito mais simples e mais fácil. E eu adaptei com a tinta acrílica. Só que a tinta acrílica, para ela ficar mais espessa, o certo seria o gel para matizar. Só que quando a gente usa o gel para matizar, ele deixa a tinta transparente. Então, eu descobri um produto, Lux Glaze. Ele, além de retardar a secagem, ele não deixa a tinta transparente. Então, a gente vai usar esse Lux Glazer agora como retardador da tinta acrílica. Qualquer tipo de tinta acrílica. Eu estou usando algumas da Lux Color e tinta acrílicas normais para artesanato, certo? Então, um pouquinho de tinta. E outra coisa, quando a gente coloca, quem está acostumado a mexer com gel de matizar, sabe que a tinta fica meio aguada. Vocês vão ver a diferença com o glazer, quer ver? Ele fica parecendo um mousse. Vou pôr só um pouquinho. Venho com a colherzinha. Ah, uma coisa importante. Esse é o perolado, então ele vai ficar, a tinta vai ficar perolada. Mexer sempre para vir. Por que com um palitinho? Porque é descartável, rápido. Não tem medida. Você tem que pensar o seguinte: quanto mais glaze, mais tempo vai demorar para secar a sua peça. Olha, diluo bem. Eu vou fazer algumas cores, já deixar pronto. Olha, tá vendo que ele vai endurecendo? Se fosse o gel de matizar, ele ia ficar espesso, ia ficar parecendo água. Daqui a pouco ele tá parecendo uma textura pequenininha. Bem rala, mas uma textura.
Lavo aqui. Eu vou fazer algumas cores já pra... Esse eu vou fazer com vermelho, só pra fazer uma pétala pra vocês verem. Por aqui outra. O que eu sempre indico? Começar sempre de cima para baixo, porque todo movimento que você faz, então você vai sempre ter a parte de baixo como referência. Vou pôr um pouquinho de vermelho, vou fazer uma... e o rostinho palha. Aqui mesmo. Olha a diferença da tinta da acrílica, da Lux Color, ela vai ficar mais... parecendo mais um mousse, fica muito legal de trabalhar depois. Olha, eu vou uma por vez. Essa ainda é acrílica normal. Aqui eu pus muito glazer, isso aqui vai demorar para secar, então eu posso matizar quantas vezes quiser, posso bater. Quem está acostumado com country, quer fazer uma sombra mais certinha, legal. Eu não gosto, eu prefiro estar batendo, então vocês vão ver batidinhas. Outra diferença é que o Arte Nouveau normal seriam pinceladas, é que a gente também poderia estar fazendo, só que eu acho, assim, eu gostei de estar fazendo batido. Deu certo, a experiência é o que eu estou passando para vocês. Depois eu vou mostrar alguns prontos. Então primeiro eu venho com, por até aqui do ladinho. Molho tudo à base de água, tá? Vocês vão sentir diferença onde tem o glitter. Onde tem o glitter ele vai ficar muito mais gostoso de trabalhar e vai absorver mais tinta. Vou vir com ele em alguns pontos. Olha, ele não corre. Não tem problema. Você vai depositando. Medo, deposite, isso aqui você vai tirar tudo depois. Porque a secagem, isso aqui eu vou mesclar, tá? Eu nem vou fazer sombra, ó. E aqui ainda não secou direitinho, eu deveria esperar mais um pouquinho o glitter. Mas não tem problema. Depois glazer, ela vai retardar a secagem. O que acontece? Parece que tá perfeitinho. Quando eu pego atrás, vai ter um monte... Dá pra pegar? Olha, as falhinhas aqui aparecendo. Então eu venho, se eu quero aqui mais, eu não preciso ter pressa. Porque a tinta vai demorar pra secar. Aqui não é uma sombra, eu vou fazer um matiz, tá? Com a tinta. Se eu quisesse fazer em todos, eu faria normal. A câmera aqui vai ficar ruim, Roberto, desculpa, mas assim, eu vou ter que pegar bastante na mão. Peraí. E... pincelzinho, número 10, pode ser, ou pincelzinho faca, o que vocês acharem melhor, o chato. Aqui, olha, se fosse uma sombra comum, eu viria com a tinta aqui, passaria do lado, para fazer como sombra mesmo, tá? Não matiz. Venho batendo. Aí, para ter uma noção do que você está fazendo, quem está começando, olha por trás. Tá marcado, né? Vai batendo. Eu só vou ter a noção na frente, ainda continua marcado. Quem quiser marcado, sem problema. Aqui eu deixei bem marcado, só para vocês terem uma noção, tá? Eu poderia estar tirando, mas posso deixar marcado também, que não tem problema nenhum, não tem regra, tá? O matiz você é quem faz. Então eu já fiz, aí eu venho aqui e vou depositando tinta por cima, para ele não ficar todo transparente. Depositando mesmo, olha. Depositando e tomando cuidado com os cantinhos. É que aqui a gente deu uma matizada com uma tinta mais forte, mas se eu não tivesse... os cantinhos. Cuidado do Arte Nouveau é sempre cantinho, falha, então você vai ver ao longo do trabalho, você vai sempre verificando. E eu aconselho sempre partes por partes, então fazem todas as pétalas e depois verifica para ver se houve alguma, se tem alguma falhinha, já corrige para não ter o trabalho todo no final.
Ele é de paciência, não tem nada de difícil. Vou fazendo aqui. Tá? Eu fiz uma pétala bem marcada. Aí, eu vou fazer o rostinho dela, só para vocês terem uma ideia, em cima da bochecha. Aqui já tá seco, olha, eu não passei glazer, tá seco. Se eu quisesse matizar, não daria, tá? Eu venho com a tinta. Mas, deixa eu só voltar, o certo seria daqui pra cá sempre, tá? De cima pra baixo, pra eu ter esse movimento, porque daqui a pouco eu começo a fazer aqui, venho aqui, coloco a mão, eu vou estragar o trabalho e não tem como voltar atrás. Aqui eu sou realmente só uma amostra. Volto a repetir, não canso. Qualquer dúvida, entre em contato. Antigamente a gente encontrava, que é uma técnica muito antiga, os vidros riscados. Hoje não existe mais, por isso que eu estou ensinando vocês, é muito difícil encontrar. Então, quem não quiser estar riscando, eu vou estar vendendo, depois eu vou mostrar alguns riscos, e eu vou estar fazendo o risco também. Então, se a pessoa quiser adquirir só o risco, não tem problema nenhum, e faz em casa. Estamos terminando. Ao ver por trás, parece que está direitinho. Quando a gente vira, a gente vê todas as falhas. Então, por isso que eu falei, corrija passo a passo. Aqui eu deixei de propósito um pouquinho a mais, você vem e tira. Já na hora pode pegar um paninho e tirar. E os cantinhos. A câmera tá pegando? Não sei se pega aqui. Tá vendo? Então, eu já venho por trás e já vou corrigindo aonde. Só que eu vou ter que fazer um milagre aqui. Peraí, aqui. E já vou corrigindo todos os cantinhos. Se ficar uma falhinha, depois na hora de esmaltar, ele vai ficar a cor do esmalte. E depois ao longo, qualquer falhinha que vocês forem vendo, olha, mais uma aqui desse lado de cá. São detalhes. Olha de novo. Tem mais? Vamos lá. Sempre depositando tinta. Se daqui uma hora você quiser estar mexendo, depende do glazer que você colocou. Então, quanto mais glazer na tinta, mais demora a secagem. Então, mais tempo você tem para retocar, tá? Eu vou abaixar aqui de novo, só pra gente fazer só mais uma folhinha. Aí eu vou pegar a tinta verde. Lembrando que é a base de água, tá? Um verde escuro e um verde claro. Só para fazer um pedaço da folhinha agora. Agora eu não vou passar, eu vou depositar tinta aqui, ó. Só nas laterais. Esse pincel é um pincel faquinha. Referência dele 444, se alguém quiser. Vou depositando. Lembrando que, à vontade, isso aqui vai secar, pode atender o telefone. Não tenha pressa. Se eu quisesse vir com branco para fazer alguma luz, eu posso. Como eu estou usando uma tinta clara, então a minha luz vai ser a tinta clara. Mas se alguém quiser estar usando branco, matizar com branco, vir aqui, não tem problema nenhum. Vou fazer só um pedacinho, né? Volto com o meu pincel chato. Venho do comecinho aqui, esqueço ela ali. Sempre depositando a tinta, tá? Cheguei perto dele, puxo. Depois volto depositando. Não sei como ficou. Eu queria que ficasse manchado, vamos ver se ficou. Tenho que virar, esse que é o trabalho, tá vendo? Puxou, ele ficou matizadinho. Aí, só que eu não posso trabalhar com ele dessa forma. Então, abaixo de novo, é ter paciência. Mas não tem nada de difícil. Olha, depositando a tinta. Respingou, não tem problema nenhum. Isso aqui, na hora de limpar, depois de esmaltar, a gente se preocupa. Vem por cima da tinta verde. Quero repuxar aqui, ponho tinta.
puxo e venho depositando. Esse já ficou diferente do de cima, ficou mais marcado, ó. Se eu quisesse manchado, eu viria, puxo mais um pouquinho. Ah, sujou o vidro, não tem problema. Isso aqui a gente limpa depois de esmaltar. Não tem pressa, não precisa ter pressa. O glazer assim é excelente. Vou fazer só um pedacinho. E sempre por cima da onde vocês fizeram, onde foi feita uma tiz. Porque não vai aparecer, ele só vai esconder, só vai deixar um pouquinho mais escuro. Venho aqui, puxo da mesma forma, ó, aleatoriamente. E é legal porque você não sabe como que vai ficar depois. Se não gostar, já tem que ver, antes que ver na próxima, eu vou mostrar como tá ficando. Sempre depositando a tinta. Aqui ficou um pouquinho, aqui eu joguei, aqui ficou parecendo um sujo. Então, ao gosto de vocês. Aqui a sujeira que eu fiz para variar, isso aqui a gente tira, ó, que é da lateral, mas sempre olhando atrás. Esse que é o legal do Arte Nouveau, tá? A próxima parte, que seria mais importante, terminamos todo o trabalho, esperamos mais ou menos 3 dias para estar secando. Isso é relativo à secagem. A secagem relativa por quê? O tanto de glazer que você colocou. Então, se você colocou muito glazer, vai demorar mais para secar. E o tempo também. Então, eu não posso falar, são 2 dias, 3 dias, às vezes 2 dias já dá para esmaltar. Às vezes demora 3, às vezes em 1 dia dá para esmaltar. Então, se tiver um ambiente muito quente, pessoal do Rio, da Bahia, que lá é muito quente, então vai ficar assim, 2 dias, tá? Excelente para esmaltar. Mas eu não tenho como estar certificando para você, olha, é um prazo tanto. Eu vou mostrar como que fica a peça para estar esmaltando. Vamos lá? Como eu disse, olha, esse está completamente seco, tá? Esse aqui demorou 2 dias para estar secando, tá? Se você, vamos ver pela frente, só para depois ver como esmaltar. Então ele parece que está tudo em ordem. O vidro ainda continua sujo, deixa ele sujo, deixa para limpar depois de esmaltar. Para estar assinando, quem gosta de assinar, eu não ligo, mas só para estar, é uma dica, parece um pouco difícil, mas não tem nada de difícil. Faça o nome, vire ao contrário, coloque ele ao contrário, pega o pincel liner e assina, do jeito que você quiser. Vamos virar. O ideal aqui, toda a tinta clara, branca, sempre está passando um palha por cima. Ou se a tinta estiver com uma cobertura bem legal atrás, você pode passar direto o preto. Eu gosto de passar sempre o fundo preto, mas se eu quiser passar uma tinta sempre mais escura, mas eu vou direto no preto. Então eu venho aqui, tinta esmalte. Esmalte é sintético à base de solvente, tá? Que é o que vai tirar a transparência para espelhar depois. Vou passar nele todinho. Para ter uma ideia, ó. Já vai, se ficou alguma falha, ele já tá ficando mais escurinho, já tá dando diferença embaixo. Vou tentar fazer assim só para ver se dá. O importante é que agora esmalte todinho, se ficar aparecendo algum pedacinho da tinta em acrílico, quando espelhar ele vai refletir. Então, sempre esmaltar muito bem, tomar muito cuidado na hora de esmaltar. Se o branco, geralmente rosto, se for um branco que vocês vão estar vendo, finaliza atrás com um esmalte palha ou areia, não com preto, porque ele vai ficar muito escuro. Nós temos aqui um perrot finalizado, já está espelhado. Quem gosta, antigamente se colocava muito moldura, depois eu vou mostrar um com moldura, tá? Eu trouxe 2 finalizados
E eu vou dar uma baixadinha para estar colocando, vocês podem usar com os pinos. Vou mostrar só um. Aqui tem mais um finalizado, assininho, que também poderemos usar o pino ou tá colocando a moldura, tá? Eu vou mostrar deitadinho, que fica melhor para estar mostrando como coloca o pino. Super fácil, simples e segura bem na parede. O pino vem dessa forma, fixa na parede, coloca. Fica legal estar colocando um pino aqui e outros dois embaixo. Segura legal na parede, fica muito bonito o design para quarto de criança. E no perro, que é mais tradicional, a gente poderia estar colocando ele na moldura. Ele fica um pouco pesado, teria, mas olha, aí é só mandar emoldurar. Qualquer dúvida, assim, foi muito rápido, mas qualquer dúvida me liguem, tem vários desenhos. Nós vamos mostrar depois alguns riscos, e se você tiver um desenho, algum que você queira riscar e não tenha tempo, quiser só pintar, também pode estar me ligando que eu risco. Esse é um dos exemplos de esboço, tá? Então, mandou a mesma forma, fizemos o desenho, fiz no tamanho que eu quis, esbocei, agora é só riscar e fazer o mesmo procedimento, tá ok? E o processo é o mesmo. O que eu indico aqui, da mesma forma, sempre trabalhando de cima para baixo, para não ter erro, principalmente nas partes maiores, que aí é um pouquinho mais complicado. Ter paciência só, certo?